E esta noite, no Alerta Portugal, são nossos convidados Teresa Feijão, psicóloga, também o Dr. António Raposo Subtil. Doutor, comece por si, porque é de justiça que falamos enquanto advogado. Não vamos olhar para estes casos de forma individual, mas sim para esta guerra surda que parece que assistimos entre o Ministério Público e também o Conselho Superior de Magistratura. É execuível que um detido aguarde 22 dias para saber as suas medidas de coação, ficando ou não em liberdade, sendo ou não inocente? Bom, eu penso que hoje é consensual, eu diria unânime, a conclusão de que é muito. Mas o que não é consensual é a razão que levou a que fosse muito. E isso resulta de um critério, da não aplicação de um critério que está na Constituição da República Portuguesa e que é, digamos assim, basilar ao exercício das garantias e dos direitos fundamentais, que se chama o critério da necessidade da proporcionalidade. O critério da necessidade e da proporcionalidade faz com que um direito individual possa cessar se um direito de interesse coletivo tiver que prevalecer, ou seja, entre ficar preso para que o processo se desenvolva, é preciso que haja necessidade e seja proporcional a detenção para que o processo se desenvolva. O que acontece aqui é que este juízo não foi feito, ou pelo menos não se tornou claro ao cidadão. E o cidadão, ao não conseguir compreender, tem duas hipóteses. Ou diz que o critério foi aplicado e que era necessário, por isso ficaram detidos, não é? Ou então entende que o critério não foi aplicado e que isto é tudo uma rebaldaria e por isso não deviam ter ficado detidos. Qualquer uma das conclusões é errada, dado que nós precisamos de saber a fundamentação para os atos da administração. Quando refere que há aqui um litígio entre os juízes e o Ministério Público, nós o que estamos a falar é qual é o poder que deve prevalecer perante uma situação deste tipo, de colisão de direitos. É o poder do juiz, o poder do Ministério Público, o poder das polícias, o poder do governo. Qual é o poder? Acontece é que a legislação foi deixando laça essa relação entre poderes. Passámos só a pensar na tal ideia de três poderes, mas é para a estrutura do Estado, poder legislativo, judicial, que as pessoas em comum normalmente sabem, em comum, em geral, têm essa percepção, mas depois, quando se trata de justiça, quem é que faz a justiça? É o polícia que prende? É o Ministério Público que ordena a detenção? Ou é o juiz que pode manter preso ou libertar? Ficamos com dúvidas. E neste caso, essa dúvida está a tornar, digamos assim, pouco justa a existência deste caso. Diria, mas se houvesse uma justificação, conseguiríamos consentir, reconhecer que 21 dias não é muito? Parece que não. Todos, os juízes e o Ministério Público entendem que... Então, porquê é que aconteceu? E o próprio arguido, no final, quando saiu, disse que a Justiça tinha feito o seu papel, portanto, não se terá sentido propriamente prejudicado por estes dias sem liberdade. Doutor, vamos olhar para outros detalhes, mas doutor, sabemos que têm sido trocadas uma série de críticas na opinião pública, cartas abertas de parte a parte. O Ministério Público diz que houve uma falha por parte do juiz, que durante o processo, pelo menos neste caso mais mediático e com mais tempo que assistimos nos últimos tempos, já o Conselho Superior de Magistratura diz que não é bem assim. No final, todos exigem uma reforma da Justiça. Que reforma é essa? O que é que a Justiça precisa para ser melhor para o cidadão? A Justiça, na minha opinião, precisa de identificar quem tem o poder e obrigar a que o exerça de acordo com os mandamentos constitucionais, que é o tal princípio da necessidade proporcional. E pode falhar a mesma, atenção. Por isso é que há recursos. Mas tem que saber quem é. A divergência aqui, como acaba de mencionar, não é ter sido muito tempo. É que ninguém sabe como é que poderia ser menos tempo se houvesse a aplicação do critério. Porque ninguém quer reconhecer ou quer aceitar que lhe cabia a si aplicar o critério. Já nem estou a colocar a dúvida se acham que o critério existe. Nem sequer sabemos. Por isso é que a polícia diz uma coisa, o Ministério Público outra e os juízes outra. Então o que eu acho que a reforma tem que impor é: a Constituição consagra que ninguém pode ser detido, preso, a não ser por uma razão maior, para a salvaguarda de um direito maior. Proteção das vítimas, perigo no desenvolvimento do inquérito, perigo de fuga se alguém tivesse sido detido com um juízo de indícios graves, muito relevantes, não é só indícios. Porque, veja, uma pessoa pode confessar que cometeu um crime e não fica preso, preventivamente. Pode aguardar o julgamento em casa. A prisão preventiva não é uma antecipação de um julgamento nem de uma prisão definitiva. É para outra razão, instrumental. Só fica preso instrumentalmente, tal como é detido. Eu sou detido para prestar declarações. Então, chego lá, presto declarações. Se não puder prestar declarações, venho para casa. Digo, mas se vier para casa, fujo. Então, tem que haver um juízo sobre
o risco de fugir, já estamos a entrar na medida da necessidade, é necessário ficar detido para isso. Para isso, a pessoa que exerce o poder tem que o transmitir, tem que o fundamentar, tem que o transmitir. Só que a justiça está feita para ser cega, como sabe, a justiça é uma balança e uma venda, porque não era assim que a justiça se fazia, a justiça não se fazia à vista das pessoas, o resultado é que importava e depois tinha os mecanismos de defesa que eram os recursos. E vamos também ter que encontrar instrumentos para que essa mensagem passe para o cidadão.